recebi o convite, orei a Deus, pedi permissão ao pastor Claudio para que nós pudéssemos falar aqui a palavra do Senhor. Pedi permissão ao Espírito de Deus para que ele pudesse estar aqui. E não só aqui, mas você está aqui representando. Então saiba de uma coisa. A palavra de Deus vai muito mais além do som desse microfone aqui. A palavra de Deus vai muito mais além dessas quatro paredes aqui. Então hoje é o dia de você aproveitar para você entender o que é a palavra de Deus para você, para os seus negócios, para a sua família e para a sua história. A palavra de Deus vai além disso, vai além desse momento aqui. Então eu gostaria de chamar a tua atenção, a princípio, para o livro do Apocalipse, que é o primeiro texto que nós temos aí, Apocalipse 1:6. Acredito que esse mês de novembro você já deve ter decorado esse texto. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Hoje nós vamos falar sobre Ele me transformou. Vocês costumam jogar ali, tá? Eu quero dizer que eu uso a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então, quando eu ler, pode ser que dê alguma divergência aí com a Bíblia que você usa, porém, a mensagem é a mesma. Talvez a palavra pode divergir, o português dá uma pequena diferença nas traduções da Bíblia. O texto de Apocalipse 1:6, a princípio diz assim: e nos constituiu reinos, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus nós estamos diante da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, eu ordeno, eu libero uma palavra de ordem para que as nossas mentes e os nossos corações sejam liberados. E se há algum espírito que é contrário à Tua palavra, em nome de Jesus, eu ordeno que se ponha para fora desse lugar. Onde o som desse microfone, onde o som da minha voz alcançar, eu ordeno que todo espírito maligno seja agora anulado, todo o seu trabalho, e a liberdade do Senhor esteja em nós, na nossa mente, no nosso coração, e o que o Senhor tem para nós não será tomado por causa do Teu nome que eu invoco agora. Ele me transformou. Eu quero dizer para você que o texto que nós vamos usar, eu quero ser fiel ao texto que o pastor Claudio Novo orientou a falar, e ele se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 6, e e a carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. E eu quero que eu acredito muito que o Espírito de Deus há de ensinar alguma coisa nova para você aqui hoje. Então fica atento, por isso que eu pergunto se todos estão me ouvindo. A minha dicção não é boa. Então, se alguma coisa complicar aqui, foi eu, mas o Espírito de Deus há de comunicar com o teu espírito de que você é filho, de que você é herdeiro, e o que Ele tem para você hoje ninguém toma. Amém? Eu quero que eu acredito que Deus vai te ensinar algumas coisas novas e boas aqui hoje. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que esse texto, geograficamente, os dois textos, eles estão longe um do outro. Literalmente, um no céu e o outro na terra. Literalmente. João, quando recebe o Apocalipse, ele está arrebatado no céu. Pedro, quando escreve a carta dele, ele está inteiramente na terra. A segunda coisa que nós precisamos aprender nesse texto é que ele não fala, nenhum dos dois textos vai falar sobre salvação. Ele não vai falar para gente perdida. Ele não vai falar para ímpios. Ele não vai falar para gente que não conhece o Senhor. Ele vai falar para pessoas que já estão inseridas no contexto de homem de Deus, de mulher de Deus, e pessoas que são salvas. O texto, a palavra que João usa é constituir. Constituir é a mesma coisa que designar, que eleger, que escolher, indicar, instituir, nomear, estabelecer. Isso tudo vem depois da salvação. Então, em primeiro lugar, você precisa ser salvo. E hoje eu vou profetizar aqui que ninguém sai daqui sem ser salvo, porque eu acredito que todo mundo aqui é salvo. Se você não era salvo, não era até entrar naquela porta ali. A partir de agora você é salvo em Cristo Jesus, que eu estou liberando o céu sobre a tua vida. Amém? Então acredite nisso. Acredite que Jesus é Senhor e você será salvo. Só é isso que eu te peço. Então, e João, ele diz, ele nos constituiu. João 1,6. Ele nos elegeu, ele nos nomeou. Ele separou nós e ele nos escolheu.
Todos esses predicados, eles vão acontecer na nossa vida depois da salvação. Não é quando você não conhecia Cristo. Não é quando a pessoa não conhecia Cristo. João está escrevendo, e veja que esse texto, ele está inserido na saudação de João às 7 igrejas da Ásia, que é as 7 igrejas do Apocalipse, que acredito que todos nós conhecemos. O que são as 7 igrejas? Só uma pincelada aí, as 7 igrejas é a igreja de todos os tempos, é a igreja de todas as épocas. Se você ler a carta às 7 igrejas, é a igreja de todas as épocas. O que são outra interpretação para essas igrejas? É que é a igreja que está acontecendo hoje. Hoje tem essas 7 igrejas que está acontecendo hoje. E o que é uma mensagem mais particular? É a minha vida com Cristo. A minha caminhada com Cristo vai ter um dia que eu vou me manifestar como alguma daquelas igrejas. Analisa isso, é só uma pincelada para você saber sobre as igrejas. Mas o assunto aqui é o quê? Ele me transformou. Então, veja que João, ele saúda as igrejas no nome de alguém. Se você ler o texto anterior, ele saúda no nome de alguém. Ele está dando uma saudação no nome daquele que é, que era e que há de vir. Então, quando ele fala, ele nos constituiu reinos e sacerdotes. É aqui que entra o título dessa mensagem. Ele nos transformou, ele está tirando nós de um lugar. Eu queria usar mais esse termo de transformar, mas transportar, eleger, elevar, construir, separar. Para quem? Para Deus Pai. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Transformou aqui não é salvação, como eu já falei, mas mudança de pensamento. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. Sabe para quê que você precisa transformar a sua maneira de pensar? Simples. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer a boa, perfeita e agradável de vontade de Deus? Mude de pensamento. Nem tudo que você pensa a respeito dos outros é verdade. Nem tudo que você pensa a respeito de você mesmo é verdade. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus, o que Deus diz sobre você mesmo. E é aqui que entra o termo, ele nos transformou, porque ele está tirando nós de um lugar de pessoas comuns, de um lugar de pessoas normais, de pessoas iguais, medíocres, porque sabe o que quer dizer medíocre? Deus te abençoe em Cristo Jesus e o galardão de um copo d'água já está separado no céu para ti. Ele está tirando, medíocre é quem se contenta com a média. Jesus não te fez, escuta isso aqui, Jesus não te fez e nem te chamou e nem está te elegendo para você fazer número de estatística. Você não veio ao mundo para servir de número para estatística. Jesus te chamou para você fazer a diferença onde você estiver. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa: Ele te chamou, Ele te elogiou, Ele te escolheu e você tem condição de fazer a diferença onde você estiver. Basta que você mude de pensamento. Porque quando nós olhamos quando nós vamos falar sobre Ele nos transformou, é mudança de pensamento. Aí nós vamos analisar sobre o ponto de vista de Pedro. João disse: Ele nos constituiu. Pedro, ele vai complementar aquilo que João já falou. O que ele vai falar agora? Vocês são, vós sois. Você já foi constituído. Pedro já está num nível mais elevado. Pedro já vai falar para nós no nível mais profundo. Analisa comigo, Pedro diz: vocês são, vós sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, a fim de proclamar as verdades, as virtudes daquele que vos chamou, que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são, Pedro diz. Agora, para nós entendermos isso, nós precisamos mudar de pensamento. É uma questão de mudança de pensamento. E eu quero que você ande comigo no raciocínio de Pedro
E no raciocínio de João, João está dizendo, vocês foram constituídos. Ele nos constituiu, ele está nos construindo, ele está nos formando. João está nesse nível. Mas Pedro diz, ele já fez de você sacerdote real. Então, nós precisamos entender uma coisa, precisamos pensar como rei, pensar como rei, pensar como sacerdote. Como que um rei pensa? Como que um sacerdote pensa? Um rei, no geral, ele pensa diferente dos outros. Nós temos dificuldade, talvez, para entender isso, porque a nossa nação não é uma nação governada por reis. Nós não entendemos muito isso. O que nós sabemos sobre reis, ou nós vimos na TV, ou na internet, ou na Bíblia. A Bíblia também vai falar muito sobre essa questão de reinado. Mas, um rei é o presidente do país. Hoje, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É ele. Ele é o cargo máximo da nação. Então, provavelmente, você não vai ver o presidente Lula, eu quero chamar ele de rei, você não vai ver um rei dizendo, será como que eu vou fazer para comprar o frango para o almoço domingo que vem? Provavelmente você não vai ver isso. Provavelmente você não vai ver o presidente Lula ou o governador Caiado dizendo, como que eu vou pagar minhas contas básicas esse mês? Água, luz, telefone, como que eu vou pagar isso? Por quê? Primeiro, ele tem condição para isso, no geral tem. No geral ele não se preocupa porque ele já tem condição para isso. E outra é que se caso ele não tiver, tem quem doa para ele só porque ele é um chefe de Estado. Então você precisa pensar como chefe de Estado. Mude o seu pensamento. O que eu estou te falando não é loucura. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E eu estou anunciando você poder de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você tem que sair por essa porta aqui e dar ordem pro Caiado, porque você agora é rei, não. Mas você precisa pensar como rei lá dentro da tua casa. Você precisa pensar como rei lá dentro do teu trabalho. Você precisa pensar como rei lá dentro da tua escola. Você precisa pensar como rei aonde você estiver dentro de um coletivo. Aonde você estiver, você precisa dizer, eu sou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E eu não só sou filho, como ele habita em mim, e a palavra dele está em mim. E se eu der uma ordem, vai ter que acontecer, porque ele já disse que se no meu coração eu não duvidar e eu disser àquele monte, arreda-te e lança-te no mar, ele vai, por causa que a palavra dele está comigo. Mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Esses dias eu estava em casa e eu tinha uma dívida razoável para pagar, era domingo. Conversava com a minha esposa. Eu tinha uma dívida, eu não sei se talvez seja pouco para uns e muito para outros. Mas eu vou relatar o número, 100 mil reais eu tinha que pagar na terça-feira. Era mais de 100, mas eu estava preocupado mesmo com 100. E eu não tinha, sabe quanto que eu tinha? Nenhum real. Eu fui abastecer, aí eu falei pro cara, enche o tanque. Aí lembrei de consultar a conta, tinha só 89 reais. Eu falei, não, põe só 80, porque não dá para pôr. Aí eu conversando com ela, lendo a Bíblia, eu e a minha esposa conversando, lendo a Bíblia, quando veio a palavra do Senhor sobre a minha mente. Quando a minha palavra veio, eu falei, rapaz, eu lendo um texto desse aqui, eu vou me preocupar com 100 mil que eu tenho que pagar na terça-feira, vou me preocupar não, moço, eu vou descansar em Deus. Eu quero te dizer uma coisa, na terça-feira os 120 mil estava pago, porque o nosso Deus, ele não quer que nós tenhamos, ele quer que nós sejamos. Deus não quer que você apenas tenha, Deus quer que você seja, e para você ser rei, você precisa pensar como rei. Você precisa, dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro do espaço que você está ocupando, você precisa ser autoridade máxima. Sabe por quê? Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores disse, eu sou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. E antes disso ele ainda disse, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ter a companhia de um cara que está dizendo assim, olha, pede o que você quiser? Um amigo desse,
Um amigo que te vê cansado, sobrecarregado e diz: vem que eu vou te aliviar. Você trabalhou a noite toda. João trabalhou a noite toda, Tiago trabalhou a noite toda. Outro dia cansado, desanimado, sobrecarregado. Mas escutaram a palavra de Jesus. E ele olhou para Pedro e disse: você tem coragem de lançar as redes de novo? Ele disse: mestre, eu sou pescador profissional. Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Ontem minha rede estava nova. Ontem a minha força era muito maior do que agora. O meu ânimo era maior do que agora. Talvez você se encontre assim. Talvez a sua ferramenta que você está usando para o sucesso não está mais com aquela qualidade toda que você tinha antes. A tua autoestima talvez não esteja como estava quando você começou. Mas hoje eu estou liberando a palavra de Deus. Começa novamente. Deus está aqui para te dizer: olha, eu quero que você mude de pensamento, porque eu estou liberando a palavra sobre a tua vida. Começa de novo, porque agora você vai ter sucesso por causa da palavra que eu estou liberando sobre você, seus negócios e a sua família, em nome de Jesus. Mudança de pensamento. Pedro pensava: não dá, esse mar não dá peixe, esse mar hoje não tá, o mar hoje não dá para peixe. Mas quando a palavra de Jesus entrou no coração dele, ele disse: olha, eu sou pescador profissional, eu pesquei na hora certa, com a rede certa, agora minha rede está tudo rasgada, minha força não é mais a mesma, eu estou cansado, mas debaixo da tua palavra eu tenho coragem de lançar a rede novamente. E quando ele lançou, foi um sucesso, que ele teve que precisar de ajuda. Eu quero te dizer uma coisa: se você acreditar no que eu estou te falando hoje, você vai precisar de ajuda para recolher a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu estou liberando a palavra sobre você. Tome posse dessa palavra, porque Jesus está hoje entrando na tua mente para mudar o teu pensamento, tirar você do nível medíocre e colocar junto com os príncipes, junto com as rainhas, junto com os reis, porque Ele te constituiu. Você é sacerdócio real. Isso é mudança de pensamento. Um sacerdote, você não vai ver um sacerdote aí mendigando a oração de alguém. Imagina se um sacerdote, nós não temos noção de sacerdote, irmão. Quando nós pensamos em sacerdote, nós pensamos num padre, e realmente é um sacerdote. Mas vamos pensar no pastor, no presbítero, no evangelista. Eu quero te dizer uma coisa: você, no geral, você não vai ver um sacerdote mendigando para alguém orar por ele. Sabe por quê? Porque no geral ele tem a intimidade dele com o Senhor. Olha, o que eu estou te falando não é você deixar de pedir ajuda, não. Pedir ajuda de oração é ótimo. A Bíblia mesmo está dizendo: é melhor ser dois do que um, porque o cordão de 3 dobra. É muito mais difícil de quebrar, porque quando vocês unir 2 em oração, Jesus diz: eu estou junto. Aí o cordão não quebra. Aí você pode botar fé. É bom demais pedir oração, socorro de oração, mas nada supera quando você entra para o teu quarto e dobra o teu joelho e diz: Pai, eu estou aqui agora e minha dificuldade é essa e eu preciso de um milagre. E Deus vem ao teu encontro e diz: pode abrir a porta e sair, porque o milagre está te esperando ali fora. Hoje eu quero que você mude de pensamento. Jesus disse: quando vocês quiserem, saiba de uma coisa: o Pai sabe o que você precisa antes que você fale. O salmista disse: antes que a palavra me venha à boca, tu já sabe todas elas. Mas Deus é tão Deus é tão Pai, que Ele quer ouvir a tua voz. Talvez você tenha ouvido aquela palavra de crente que não gosta de ler Bíblia. Não reclama não. Pode reclamar, em tudo dai graça. Está escrito: em tudo dai graça. Mas não é que você não deve reclamar. Para quem que você não deve reclamar? Eu não tenho tempo para ir explicar sobre isso, mas eu quero só te dizer: a única pessoa, o texto que os cristãos usam para embasar essa conversa deles, que é antibíblica, porque se não tivesse que reclamar, no dia que Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu sou o teu escudo. Ele disse assim: conversa furada, Senhor. Tu é meu escudo e o herdeiro da minha casa é um escravo. No dia que Deus disse para Gideão assim: vai, varão valoroso, ele disse: conversa furada, Senhor. Se eu fosse um varão valoroso, essas coisas aconteciam com nós. Então reclamar não é murmurar. O problema é que nós achamos que reclamar é murmurar. A igreja quis colocar isso na nossa cabeça. O padre quis colocar, o pastor, nosso pai, nossa mãe. Esquece. Você tem, quem reclama é porque tem fé. Quem contesta a Deus é porque tem fé. Abraão, se tu fosse comigo, eu não era um escravo que ia herdar minha casa, não.
Aí Deus entra e fala: agora eu estou diante de um cara que tem coragem de me questionar. Se você tem fé, você questiona dentro da palavra de Deus, questione a Deus dentro da promessa de Deus. Não é murmuração, é promessa para mim. O Senhor me prometeu, agora eu quero, não é porque eu estou te obrigando, não. É o Senhor que quis me prometer e eu não tenho culpa disso. Aleluia. Deus já te prometeu. É toda, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção. Então, a mulher chega para o profeta e diz: o meu filho está morto lá em casa. Não, ela chega e o profeta enxerga ela de longe. É o texto que eles embasam para dizer que você não pode reclamar. E aí quem vai ao encontro dela? Geazi. Geazi é um cara carnal, não tem visão espiritual, não tem fé e além de tudo é leproso por dentro. Você vai reclamar para um cara desse? Saiba para quem reclamar. Você pode conversar com ele. Olha, eu quero que você saiba que um sacerdote, ele tem intimidade com Deus. E Jesus te deu intimidade para isso. Olha o que está escrito em João capítulo 16. Eu sei que nosso tempo aqui, eu já devo estar estourando ele aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Depois você lê João capítulo 16, a partir do verso 25 ali, mas eu vou ler aqui para você entender. Essas coisas eu vos tenho falado de Jesus, é a palavra de Jesus. Escuta o que Jesus está dizendo para mim e para você. Escute, essas coisas eu tenho falado a vocês por meio de figura, ou seja, por meio de parábola. Mas vem a hora que eu não vou falar mais a vocês por meio de comparação. Vou falar a vocês claramente a respeito do Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Essa hora é agora. Eu estou falando com você agora. Eu, o apóstolo Leite, estou falando para você. A hora de você com Jesus é essa, é agora. Escuta essa palavra. Naquele dia, é hoje, agora. Tome posse dessa palavra. Naquele dia vocês vão clamar ao Pai no meu nome. Olha o que Jesus está dizendo. E eu digo que eu não vou rogar ao Pai por vocês. Mas sabe por quê? Porque o próprio Pai ama vocês e vai fazer para vocês só porque vocês estão clamando. Nós pedimos no nome de Jesus, e é correto, não é errado, mas eu quero te dizer que você pode dobrar o seu joelho lá no seu quarto e dizer: Pai, aqui está o teu servo José de Oliveira Noleto. Fala seu nome. Eu sou teu servo, eu confesso a ti como Senhor, eu acredito, porque olha o restante do verso: o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, que você tem amado a Jesus, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O que eu estou querendo te dizer é que o Pai te conhece e te ama.